Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon. Junto com a gente, tá aqui o Ezion, dê um oi pra ele. E vamos juntos mergulhar na história e entender um pouco mais sobre fascismo e nazismo. Dois exemplos de governos totalitários aí de meados do século XX que mudaram a história do mundo e levaram o mundo a mergulhar na Segunda Guerra Mundial. A nossa ideia então é conversar um pouco mais, ver um pouco mais de imagens, elementos para você compreender melhor o que foram fascismo na Itália e nazismo na Alemanha. Mas para isso, lápis, caderno, caneta, sim, essas são as suas armas para aprender cada vez mais. Então mantenha isso junto com você, anote as informações importantes que nós vamos conversar nessa aula, e são muitas, para você poder entender melhor o fascismo e o nazismo e continuar estudando. Combinado, bebê? Então vamos para a nossa aula, que nós vamos analisar imagens e fontes históricas ligadas ao fascismo da Itália e o nazismo da Alemanha. E para a gente começar, dê uma boa olhada nessa imagem do seu lado esquerdo. 4 imagens aqui juntas. E essa imagem do seu lado direito, essa bandeira. Isso, esses dois elementos. Você sabe quem é o líder político dessa imagem do lado esquerdo? E a que se refere a bandeira que está do lado direito? Sabe? Tranquilo? Facinho? Sim! O líder político, Adolf Hitler, aí por volta de 1930, numa sessão aí de fotos mostrando seu poder, sua energia nessas imagens. A bandeira que está do seu lado direito é a bandeira da Alemanha nazista, Alemanha enquanto governo liderado por Adolf Hitler. Essa bandeira foi a bandeira oficial da Alemanha entre 1935 e 1945. Então, Alemanha nazista. Dê uma olhada nessa imagem, você percebe pessoas caminhando, chegando aí até uma cidade, são pessoas caminhando, chegando até Roma, capital da Itália, uma bandeira da Itália, você percebe. Demonstrações de força são uma tática para conseguir poder político. Benito Mussolini chegou ao poder na Itália exatamente fazendo a chamada Marcha sobre Roma em outubro de 1922. Então, ele demonstrou ao rei, o Vittorio Emanuele III, ele demonstrou esse seu poder de liderar as massas, de liderar a população e foi convidado a ser primeiro-ministro. Então, demonstração de força, uma forma de chegar ao poder. O que você pensa sobre isso? É legal usar a força para chegar ao poder, demonstrar que tem força para chegar ao poder? Atualmente no mundo, isso é necessário ou há outras formas de chegar ao poder? Ainda, quem são, essa manchete, quem são os 165 grupos paramilitares que atuam nos Estados Unidos? Essa é uma informação de dezembro de 2017. Então está falando sobre grupos paramilitares, ou seja, exércitos paralelos, não oficiais, que então aí em atuação nos Estados Unidos. Repara, são muitos grupos, 165 grupos, muitos. Em muitos lugares, a ação de grupos militares não oficiais, como é o caso, vem causando violência e mortes. Isso é um fenômeno que está em crescimento, infelizmente. Então, exércitos não oficiais que tentam então impor as suas ideias em determinados lugares. Você vai se lembrar de estudos seus de que a Itália usou os chamados camisas negras como um exército paralelo, um grupo paramilitar. O Partido Nazista Alemão também usou ali as SA, né, as seções de assalto, como um grupo paramilitar, um exército paralelo, para combater os inimigos e difundir as suas ideias. Falando sobre governos totalitários, e o nazismo e o fascismo são governos totalitários, algumas características para a gente conversar. Primeiro, são governos que impõem uma educação dirigida, controlada, orientada pelo governo. Líder carismático que consegue falar com o povo e atrair a atenção do povo. Como, por exemplo, nessa imagem sua do líder italiano Benito Mussolini falando com o povo. Expansionismo territorial. Então a ideia de sempre conquistar mais espaço e mais espaço. Fim de toda e qualquer liberdade.
As pessoas não podem ter liberdade, devem apenas obedecer. Aniquilação dos inimigos, apontados como os responsáveis pelos problemas. Forte propaganda e, consequentemente, censura. Além dessas características, você tem como, por exemplo, partido único, culto ao líder, nacionalismo extremo, militarismo, contra o socialismo e o desejo de volta a um passado glorioso. Todas características de governos totalitários. Exercício pra gente. Observe bem essa imagem, essa capa da revista francesa Le Rire, de 28 de abril de 1939, onde em cima da imagem dá para ler Os Semeadores e embaixo uma pergunta: qual será a colheita? Dê uma boa olhada nessa imagem, vou te deixar um tempinho para isso. Como primeira tarefa, descreva a imagem, o que você está vendo. Depois tente responder a pergunta, baseado nessa imagem: qual será a colheita? Esse tempinho deu para você observar bem a imagem, né? Verificar todos os detalhes. Então você percebe o que está acontecendo na imagem. Você tem o de marrom aí na imagem, o Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista, mais aqui à direita da imagem, de verde ali, você tem o Benito Mussolini da Itália, líder do fascismo italiano. Ambos estão com uniformes militares, meio que marchando, e eles estão então espalhando sementes. Reparou que não é bem sementes que eles estão espalhando. Eles estão espalhando equipamentos de guerra, equipamentos bélicos estão jogando aí. Então, é isso que está acontecendo na cena, os dois líderes juntos espalhando equipamentos de guerra. Portanto, fica fácil responder a pergunta. Se eles estão espalhando equipamentos de guerra, o que eles vão colher? Guerra. Então, a charge deixa entender que ambos estão se militarizando em função de uma guerra. Eles vão colher uma guerra. Adolf Hitler e Benito Mussolini, características militaristas, como é dos governos fascistas. Continuando, aqui uma imagem do seu lado esquerdo do Benito Mussolini em uniforme militar italiano, o líder do fascismo italiano, usando carisma popular, que é uma característica dos governos fascistas, e defendendo o nacionalismo extremo e defendendo a subordinação do indivíduo ao Estado. O Estado é mais importante que o indivíduo deve obedecer a esse Estado. Essa é uma defesa. Então, usando esse carisma e defendendo o nacionalismo e a subordinação, Mussolini prometia que, sob o seu governo, com a sua liderança, a Itália ia reviver as glórias do Império Romano do passado.
Então, essa é outra característica dos governos fascistas, a ideia da volta a um passado glorioso. E ele, em vários e diversos, na maior parte dos momentos, se apresentando com um uniforme militar. Então, essa força militar romana estaria de volta agora na Itália. Do seu lado esquerdo, você tem uma imagem que é uma capa de um caderno de ensino fundamental distribuído na Itália no ano entre 1934 e 1935. Quem são os personagens? Do lado esquerdo, de capacete de guerra, o rei da Itália, Vittorio Emanuele III. Do lado direito da imagem, Benito Mussolini. Repara que ao redor da imagem você tem elementos militares, carros de guerra, soldados. Reparou que a construção toda é feita para mostrar uma Itália militarizada. Isso é um caderno distribuído a crianças do ensino fundamental na Itália. As escolas, elas tinham por função preparar física e moralmente os futuros soldados da Itália. Essa era a visão para as escolas italianas no governo do Mussolini. Formar soldados. Os professores que se negavam a ensinar essas ideias fascistas, eles eram perseguidos e demitidos de seus cargos. Então, havia uma educação dirigida, outra característica dos governos fascistas, o controle da educação e do que era transmitido, dos valores transmitidos. Aqui, por exemplo, de novo, ou num caderno de ensino fundamental, numa cartilha distribuída aos alunos, você tem uma imagem do Mussolini em elementos militares e um texto para as crianças. Esse texto eu traduzi para você, acompanhe a leitura aí comigo. Crianças, amem Benito Mussolini. Benito Mussolini tem trabalhado e sempre trabalha pelo bem da pátria e do povo italiano. Você já ouviu isso muitas vezes de seu pai, mãe ou professora. Se a Itália agora é muito mais poderosa do que antes, devemos isso a ele. E aí termina com a ideia de saudamos a ele, Benito Mussolini. Então repara a ideia de colocar nas crianças um sentimento de gratidão ao Benito Mussolini. Então agradecer pela Itália ser grande, isso se deve a ele, ao trabalho que ele realiza. Então, é uma educação dirigida, as crianças crescerem com essa ideia de serem gratos ao Benito Mussolini. E isso ainda incentiva um outro elemento dos governos fascistas, a obediência ao Estado e o culto ao líder. O líder ser cultuado, as suas ideias serem apontadas como as únicas que existem, porque ele sabe do que está fazendo para resgatar a moral, resgatar o nacionalismo do país. Percebe toda uma construção política de propaganda nessas imagens, nesses textos. Aqui, um exercício para você. Você tem o Mussolini saudando a população de Roma no ano de 1938. Roma, capital da Itália. Então, toda uma população em volta para ver o Mussolini falar. Observando essa imagem, quais poderiam ser as intenções do governo do Mussolini ao divulgar imagens como esta aqui? Que intenções teria?
nesta imagem você consegue perceber uma posição de liderança do Mussolini frente ao povo. E o povo todo está ali, muita gente reunida para vê-lo falar. Portanto, há uma aprovação popular ao que ele está dizendo também. Então, essa imagem traz esses elementos de que o povo estaria unido ao líder Benito Mussolini. Então, espalhar essa imagem para mostrar, eventualmente, caso alguém ainda não estivesse convencido do governo do Mussolini, de seu bom governo, imagens como essa ajudariam. Olha como há uma aprovação popular ao governo de Benito Mussolini. Demonstrar sua atenção também, sua proximidade para com a população. Ele está próximo ao povo, junto do povo, não está distante num palácio, está conversando com o povo. Mostrar a força da sua influência sobre os italianos e mostrar, como eu falei, a união das ideias e da liderança do Duce, como ele era chamado, Mussolini. Demonstrar aos possíveis adversários a força do Mussolini, como ele consegue liderar os italianos. Então você percebe essa posição de liderança, de obediência de todos às ideias do Mussolini. Todos param para falar e seguem o que ele fala. Essa divulgação de imagens como essa servia exatamente para fazer essa propaganda da força do governo. Além de Mussolini, também nós temos como governo totalitário o nazismo, liderado pelo Adolf Hitler na Alemanha. E aqui você tem imagens deles juntos, uma imagem de 1940, Benito Mussolini e Hitler juntos, em Munique, e aí uma imagem de 1937 também, Benito Mussolini e Adolf Hitler juntos. Repare que nas imagens, em ambas, você percebe caráter militarista, essas roupas militares, muitos elementos militares ao redor. Tanto na Itália quanto na Alemanha, estes líderes se apresentavam como salvadores. Essa é uma grande expressão de relação a eles. Salvadores e capazes de reerguer suas nações, que sofreram com o fim da Primeira Guerra Mundial. E no caso da Alemanha ainda, sofreu com a crise de 1929. Então, somente eles seriam capazes de reerguer seus países. Então, a construção de uma união em torno deles, todos em torno deles, para que então esses países pudessem se reerguer. Essa imagem mostra um pouco dessa união e do Hitler ser o centro na Alemanha, como Mussolini era o centro na Itália. Você percebe aqui um discurso do Hitler no Reichstag, o parlamento alemão, em 1941, onde você tem centralizada a figura do Hitler, e você tem, então, ele fazendo o discurso e todos prestando atenção. Hitler manteve a união dos alemães em torno da sua figura, todos unidos em torno dele. E os símbolos do país foram substituídos por símbolos nazistas, mostrando essa força maior ainda, de mudar a própria história do país. Você percebe aqui essa águia alemã, símbolo da Alemanha, mas embaixo da águia o símbolo da cruz suástica, um símbolo aí do nazismo. Então, elementos nazistas substituindo elementos alemães tradicionais, como aconteceu na bandeira da Alemanha, que entre 1935 e 1945 era o símbolo do nazismo. Então, você tem também essa nova construção histórica. Então, é uma nova fase da Alemanha, seria agora uma Alemanha poderosa sob a liderança do Adolf Hitler. A juventude hitlerista é uma outra característica também muito forte do governo do Hitler na Alemanha. Assim como a Itália, com Mussolini, teve uma educação dirigida, a Alemanha do Hitler também teve. Então aqui você tem um comício da juventude hitlerista no dia 1º de maio de 1937, no Estádio Olímpico de Berlim, e você percebe nessa imagem quantos jovens reunidos. Quantos? Então, todos os jovens, a partir de certa idade, tinham que fazer parte de um grupo que era ligado a essa juventude hitlerista. Como mais ou menos o nome te mostra, grupos de jovens que se dedicavam a aprender os ideais, aprender aí os preceitos do governo nazista desde cedo. E é um trecho do hino que eu trago para você, um hino da juventude hitlerista. Marchamos por Hitler pelas noites e no sofrimento, nossa bandeira sobrepõe-se à própria morte. Então, repara que é uma devoção ao Hitler. Repara essa devoção. O uso da educação dirigida para a formação de cidadãos alinhados
aos ideais nazistas acontecia. Então, desde o início da adolescência, as pessoas cresciam na Alemanha entendendo que aquelas eram as únicas ideias que haviam. Então, você deveria espalhar essas ideias cada vez mais. Aqui, mais uma imagem muito forte desse poder do nazismo de convencer as pessoas. Você tem do lado esquerdo um encontro o Dia Nacional do Partido Nazista, aí de 1938 na Alemanha. Aqui do lado esquerdo você tem esse encontro e olha de novo a multidão organizada de uma maneira militar nesse encontro do Partido Nazista. E eu trago para você ali mais em cima algo que seria como um lema do nazismo alemão. Em alemão está ali, ó, Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ou seja, um povo, um império, um líder, não existe espaço para o diferente, todos unidos. Essa é a ideia, não existem outras ideias, só existe uma ideia. Grandes ações envolvendo multidões eram frequentes para mostrar aquilo que nós até falamos sobre o fascismo na Itália, mostrar essa liderança, mostrar essa união de todos, mostrar a força. Lembre-se que o nazismo é um tipo de fascismo, e fascismo traz a ideia da união e de todos juntos. Um graveto você pode quebrar, vários gravetos, vários galhos juntos, é muito mais difícil de serem quebrados. A ideia de união. O exemplo, então, esse encontro do Partido Nazista com uma ideia de grandes espetáculos mostrando a união de todos, aqui no caso, em torno da figura de Adolf Hitler. Exercício para você, leia esse texto comigo. A propaganda exerceu um papel fundamental no processo de consolidação política do Partido Nazista na Alemanha. Toda a propaganda deveria restringir-se a pouquíssimos pontos, repetidos incessantemente pela ação de formas estereotipadas, até que o último dos ouvintes estivesse em condições de assimilar a ideia. Qual era o objetivo da propaganda dentro do nazismo da Alemanha? A propaganda no governo nazista tinha uma função. Qual era esse objetivo da propaganda? Fazer com que os cidadãos seguissem unidos à liderança de Hitler, assumindo para si os mesmos ideais do Führer. Convencer as pessoas do que era pregado e necessário para a formação do chamado Terceiro Reich, o Império Alemão. Defender a eliminação dos inimigos, o militarismo, a supremacia da raça ariana, a união do povo, entre outros elementos. Esse era o objetivo da propaganda, espalhar os ideais
nazistas. O que nós vimos nessa aula? Fascismo na Itália e nazismo na Alemanha são expressões muito parecidas de governos totalitários. A educação foi uma área muito visada pela propaganda fascista para formar cidadãos obedientes. A propaganda procurava, entre outros elementos, mostrar união e força, os grandes símbolos do fascismo. É isso, galera. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!